ao 20, que diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é poderosa e verdadeira. Nos dê agora entendimento, nos dê, Senhor Deus, clareza de pensamento para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, entender e aplicar em nossos corações. Transforme-nos segundo o Teu querer, na Tua palavra, o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já passaram pela triste, difícil situação de ver alguém que vocês amam muito, amigo, familiar, não importa o laço, o que importa é o carinho, o afeto que você tem com a pessoa, e essa pessoa estava indo em uma direção errada, não literalmente o caminho errado, mas tomando decisões ou indo fazer algo que você sabe não era adequado para a pessoa, indo em um caminho contrário ao que você sabe que é bom para aquela pessoa. E nesse contexto, nessa situação, provavelmente você tenta convencer a pessoa de que ela está indo em uma direção errada. Mas chega um certo ponto em que a sua argumentação, ela extrapola, ela passa os limites de apenas argumentos lógicos ou racionais e a emoção, porque você se importa com a pessoa, você sabe a consequência horrível da direção em que a pessoa está caminhando, e tudo isso é levado em consideração, e você começa a fazer um apelo, a suplicar com aquela pessoa, cheia de emoção, dizendo: olha, por favor, não faça isso, você sabe, você já ouviu os passos lógicos, os argumentos, você já ouviu a razão, e isso não está te convencendo, não faça isso, não vá nessa direção. Você então clama, apela, suplica com a pessoa para que ela ouça a razão, ouça aquilo que você está dizendo. De certo modo, irmãos, é nessa parte da argumentação de Paulo aos Gálatas que nós estamos neste texto, porque aqui nós vemos um lado muito mais afetivo, emocional de Paulo falando aos Gálatas. Paulo, que escreveu aos Gálatas, tentando corrigir o ensino errado dos judaizantes, que diziam que as obras da lei eram necessárias para que a pessoa se tornasse um cristão. A salvação era pela fé, mais as obras da lei. A fé adicionando-se à fé as obras da lei. E principalmente, ou talvez a mais
enfatizada pelo grupo era a circuncisão. Paulo, então, já mostrou no primeiro capítulo que ele pregou o único e verdadeiro evangelho. Qualquer um que pregasse uma mensagem diferente seja anátema. Paulo já mostrou que o apostolado dele, ele era um apóstolo de Cristo, da mesma autoridade, da mesma importância como Tiago e Pedro e os outros apóstolos em Jerusalém. Paulo, então, depois de defender o evangelho, de defender o seu apostolado, Paulo começa a argumentar teologicamente. E ele mostra que a salvação no Antigo Testamento e também no Novo sempre foi e sempre será pela fé, não pelas obras. A justificação é pela fé, somente a fé em Jesus Cristo. Em sua argumentação, Paulo menciona o passado, o histórico de Abraão, e dá uma aula de história para os Gálatas, relembrando-os que Abraão também foi salvo pela fé, justificado pela fé e não por obras. Paulo, então, expande, dizendo, olha, assim como Abraão, nós e todos os da fé é que são os filhos de Abraão, os filhos de Deus. E no final do capítulo 3, começo do capítulo 4, Paulo expande esse conceito da adoção, nos mostrando uma verdade tão maravilhosa de que nós, que éramos escravos, fomos livres em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, descendentes de Abraão. Tudo pela fé e não por obras. Depois de falar tudo isso, ou seja, argumentar baseado na razão, na história, na experiência dos Gálatas, nós vemos aqui neste texto o pastor Paulo, o pai Paulo, preocupado, de certo modo, muito preocupado com o caminho que os Gálatas estavam indo. E o que nós aprendemos neste texto, então, é a preocupante incoerência de se confiar nas obras da lei. A preocupante incoerência de se confiar nas obras da lei. Por que que é uma incoerência e é tão preocupante? Porque confiar nas obras da lei contraria a liberdade, a finalidade e a vivência do Evangelho. Confiar nas obras da lei contraria a liberdade do Evangelho, a vivência do Evangelho e a finalidade do Evangelho. Nós vamos ver então, primeiro, do versículo 8 ao 11, que confiar nas obras da lei contraria a liberdade do Evangelho. Depois, do versículo 12 ao 16, que confiar nas obras da lei contraria a vivência do Evangelho. E, por último, do versículo 17 ao 22, confiar nas obras da lei contraria a finalidade do Evangelho. A preocupante incoerência de se confiar nas obras da lei, porque contraria a liberdade, a vivência e a finalidade do Evangelho. Antes de entrar no primeiro ponto propriamente dito, deixe-me mostrar para os irmãos como isto é uma preocupação grande na mente de Paulo. A maneira em que ele escreve essa parte da carta é diferente das outras. As expressões que ele usa, ele diz no versículo 11, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. No final, Paulo vai dizer, versículo 16, tornei-me porventura vosso inimigo. No versículo 19, Paulo vai dizer, meus filhos, usando uma expressão de carinho, de intimidade com os Gálatas, meus filhos. Paulo vai dizer a dor que ele sofre, comparando com as dores de parto. E no versículo 20, ele vai clamar, dizer, olha, eu queria era estar pessoalmente com vocês, para poder falar de um modo mais próximo, de um modo mais íntimo, falar a vocês em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aqui nós temos o apóstolo pastor Paulo, grandemente preocupado pelos Gálatas, porque eles estavam sendo completamente incoerentes, eles estavam contrariando a liberdade, a vivência e a finalidade do Evangelho. Mas como que
essa incoerência contraria a liberdade do Evangelho? Bom, primeiro, nós vemos que é uma incoerência, porque Paulo vai dizer no versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Paulo vai lembrar aos Gálatas a realidade dos Gálatas antes de Cristo, antes de conhecerem a salvação em Jesus Cristo. Os Gálatas que eram de uma região entregue à idolatria pagã. E a idolatria pagã, a religiosidade pagã é uma religiosidade de escravidão. Era algo que escravizava aos Gálatas. Paulo vai dizer, olha, outrora, antigamente, antes de conhecerem o Evangelho, vocês eram servos, vocês serviam. E olha, serviam a deuses que são falsos deuses, deuses que por natureza não o são. Só há um Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Vocês, Gálatas, eram escravos e escravos de deuses falsos, de deuses que por natureza não o são. Mas olha só, Deus conheceu vocês. Paulo vai dizer no versículo 9, agora que conheceis a Deus, ou melhor, Deus tem conhecido a vocês, o que nos lembra da graça de Deus que alcançou aos Gálatas na pregação, a obra de Cristo aplicada àquele povo, e Deus agora os conhece. O povo que era escravo de falsos deuses, agora eram filhos do verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso. Paulo vai dizer, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo está dizendo, vocês eram servos de deuses falsos, conheceram a Cristo, Deus agora os conheceu, vocês são filhos de Deus e estão querendo voltar a uma realidade de serviço, de escravidão. Escravidão. Paulo está dizendo, escravos agora livres, querendo retornar ao estado de serviço. A pergunta que surge é, mas os Gálatas não estavam se desviando para uma direção do paganismo, pelo contrário, eles estavam se desviando à direção de um judaísmo, de uma doutrina judaizante, de que aumenta e enfatiza muito as obras da lei, a ponto das obras da lei serem necessárias para a salvação, completamente diferente do paganismo. Mas aos olhos de Paulo, o que mudou era apenas o mestre que escravizava os Gálatas, eles estavam voltando para a mesma situação, uma situação de serviço, de escravidão. Paulo vai dizer, rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Vocês estão voltando à escravidão. O mestre mudou. Antes eram escravos de padrões idólatras pagãos, agora são escravos de padrões idólatras judaizantes, mas escravos da mesma forma. É uma grande incoerência. Vocês são livres porque estão se permitindo retornar à escravidão. Confiar nas obras da lei contradiz a liberdade do Evangelho. O Evangelho é o que nos liberta. O Evangelho nos liberta, como nós vimos semana passada, dos rudimentos do mundo. Esses rudimentos do mundo podem ser para aqueles que não conhecem, nunca conheceram a palavra de Deus, a igreja, os costumes e os pensamentos mundanos, o poder do maligno, as ideias malignas que escravizam as pessoas. Para muitos, é a própria religiosidade humana, mas de qualquer forma, escravos, sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas em Jesus Cristo, pelo Evangelho da salvação em Cristo Jesus, libertos, livres dessa escravidão. E agora, de uma maneira muito incoerente, os Gálatas retornavam à escravidão, retornavam. Irmãos, a lição aqui é que você confiar em religiosidades pagãs e idólatras é escravidão, não te leva a lugar nenhum. E você confiar em padrões religiosos, humanos, legalistas,
mesmo que tenha uma roupagem, uma aparência de cristianismo, também é escravidão, é também idolatria. Você está se submetendo à escravidão mais uma vez. Somente o Evangelho de Cristo Jesus é que liberta, o Evangelho da libertação em Jesus Cristo. Paulo vai mencionar de maneira mais explícita a questão do calendário, que os gálatas estavam aderindo aos costumes judaizantes, não apenas a circuncisão, mas também as datas e festivais. Então eles estavam guardando, como se fossem santos, dias e meses e tempos e anos. Mais uma evidência da adesão ao legalismo judaizante, mais uma evidência de que eles estavam se submetendo à escravidão mais uma vez. A pergunta para mim e para você é: será que nós também não estamos nos escravizando? Será que nós também não estamos no mesmo caminho de incoerência, livres em Jesus Cristo, querendo voltar ou nos permitindo nos submeter mais uma vez a autoridades, padrões que escravizam? Mas como que nós podemos ter isso nos dias de hoje? Mais uma vez, nós não conhecemos grupos, pelo menos não é comum, deve existir, mas não é comum grupos que dizem, que pregam a necessidade da circuncisão. Não, na nossa igreja, graças a Deus, não temos esse tipo de ensino, mas nos nossos corações, como já foi dito algumas vezes, todos nós temos a tendência de querer voltar para este estado, porque nós somos, primeiro, pecadores caídos. Segundo, a natureza humana pecadora nos faz ou transforma difícil aceitar que a salvação é completamente de Deus. A gente sempre quer fazer algo, sempre tem aquela vontade que deve ser suprimida, deve ser morta, mas existe dentro de nós que nos diz: olha, você precisa contribuir, você precisa fazer algo. O nosso orgulho, que vem do nosso pecado, também nos leva a isso. E se nós não ficarmos muito atentos, não abrirmos os olhos e olharmos para nós mesmos, sempre nos questionando, nós corremos o risco de estarmos voltando à escravidão. Isso acontece quando nós vamos fazendo e vivendo a nossa vida cristã dentro da igreja, fazendo aquilo que devemos fazer de maneira legalista, de maneira que, como se essas obras, essas atitudes contribuíssem de alguma forma para a nossa salvação. Rituais, cerimônias que são repetidas. Nós não somos contra rituais por si ou coisas a serem repetidas. Nós, por exemplo, afirmamos a oração do Pai Nosso como um modelo que nos ensina a orar em todas as situações, mas como uma oração útil e boa para nós mesmos fazermos. Não tem problema você orar a oração do Pai Nosso, mas tem problema se você ora a oração do Pai Nosso de forma mecânica, de forma legalista. Eu vou orar assim porque eu tenho que orar, vou apenas passar por mais essa etapa no culto. O próprio culto, o que acontece no culto, você já está acostumado, todas as semanas, lê a Bíblia, canta, ora, entrega os dízimos, ouve a palavra, e isso vai se tornando algo mecânico, e chega a um ponto que o dia que você não vem na igreja, você se incomoda, não porque você sentiu falta da presença de Deus, falta da comunhão, mas é como se uma peça estivesse faltando no quebra-cabeça da sua rotina, da sua semana. Não está normal, eu estou acostumado. Você deve sempre olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: será que eu estou voltando a uma escravidão, me submetendo a padrões religiosos inventados por pessoas para talvez contribuir com a minha salvação? Ou será que eu venho à igreja com alegria, porque Cristo me libertou? Porque eu era escravo dos rudimentos do mundo, mas agora sou livre em Jesus Cristo. E eu posso celebrar esta liberdade, cantando a Ele, orando a Ele, ouvindo a palavra
sendo pregada. Eu posso celebrar esta liberdade, vivendo a minha vida de forma que agrade a Ele, porque eu o amo, porque Ele me amou. As atitudes, às vezes, vão parecer as mesmas, mas a intenção, o sentimento, sempre será completamente diferente. Um faz porque é escravo dessas obras. Aqueles que ainda confiam nas próprias obras, que acham que é cumprir com uma lista de regras que vai te salvar, são escravos dessas listas de regras. Aqueles, por outro lado, que sabem que em Cristo Jesus são livres, e livres para viver de uma forma que agrade a Ele, por amor, por gratidão, porque Ele se sacrificou por você, estes servem, louvam, adoram verdadeiramente, em espírito e em verdade. Nada é apenas uma regra, mas é um privilégio de pessoas livres, que eram escravos, agora são livres. Confiar nas obras da lei contraria a liberdade do Evangelho. Paulo menciona dias, nós não podemos deixar de mencionar dias também. Existe nos 10 mandamentos, o mandamento de se guardar o sábado. Algumas pessoas, alguns grupos dentro esse grande grupo chamado de evangelismo, igreja evangélica, que ainda defendem que o sábado deve ser guardado exatamente igual ao Antigo Testamento. Existem pessoas que tentam forçar a igreja a se moldar a padrões do Antigo Testamento, a padrões da nação de Israel, que foram dados à nação de Israel em um certo contexto, com um propósito que já se cumpriu em Cristo Jesus. Mas pintam esse legalismo como uma forma de espiritualidade. Veja como eu sou mais santo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Olha como eu sou mais próximo de Deus, como eu sou melhor que os outros crentes, porque eu guardo os dias exatamente igual. O livro de Levítico, Deuteronômio diz que devem ser guardados. Meus irmãos, isso é escravidão. Escravidão não é espiritualidade nem santidade. A santidade é você saber que em Cristo Jesus, essas datas, esses dias, os diferentes festivais que existiam no Antigo Testamento, que eram para ser cumpridos, já cumpriram o seu propósito em Jesus Cristo. E você hoje é livre para servir a Cristo todos os dias, a todo momento, para louvar e engrandecer a Deus todo o instante. Mas, por outro lado, nós não devemos achar que podemos então ficar todos os dias e não guardar momento nenhum para o Senhor. Nós cremos sim e defendemos que o domingo é o dia do Senhor, que deve ser santificado ao Senhor. E muitos olham e vão dizer, mas o Senhor está fazendo a mesma coisa, o Senhor está se escravizando ao dia de domingo, só mudou de sábado para domingo, mas não é isso. Nós não devemos olhar para o dia do Senhor como um dia em que várias regras foram impostas sobre nós. E então nós começamos, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Isso eu não posso, aquilo eu posso, aquilo eu vou fazer. E se você consegue cumprir com essas regras, você se deita à noite e você diz, hoje eu guardei o dia do Senhor. Mas nós nos esquecemos, primeiro, os mandamentos vão muito além de simples regras e atitudes, tem a ver com o seu coração. Nem eu, nem você, nem ninguém consegue dizer perfeitamente, hoje eu guardei o dia do Senhor, porque o seu pensamento não esteve no Senhor a todo instante, a sua palavra não foi palavra que edifica e glorifica a Deus a todo instante, os seus desejos, as suas vontades não foram, você apenas fez uma lista de coisas baseado em uma lista de regras que está te escravizando. Seja liberto disso, liberte-se dessa escravidão em Jesus Cristo. Cristo já cumpriu, você é livre nele. Mas por que você é livre? Você pode olhar para o dia de domingo e ver que Deus, em sua infinita sabedoria, deu 6 dias para o trabalho, para os afazeres, e sabendo da sua limitação,
da sua capacidade, da sua necessidade, e falou: olha, descanse um dia. Descanse um dia. E Deus não apenas falou isso, mas Ele mesmo mostrou, descansando no último dia, no sétimo dia. Em Cristo Jesus, nós entendemos que esse dia do descanso mudou do último para o primeiro dia da semana, porque Cristo ressuscitou. E nós celebramos a ressurreição, a nova criação, a nova vida em Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. E por que tudo se fez novo? Porque eu sou livre. Eu posso olhar para o meu trabalho, que está apertado, que tem muita coisa para fazer, e dizer: o meu trabalho não me escraviza. Eu sou livre em Jesus Cristo e hoje eu vou descansar. Descansar no Senhor. Eu posso olhar para as minhas preocupações e dizer: olha, tudo bem, os problemas vão estar lá amanhã, segunda-feira, da mesma forma. Hoje eu vou aproveitar o presente que Deus me deu e vou descansar. Eu vou fazer tudo o que for possível para que eu possa chegar na igreja num horário com uma antecedência boa, me preparar para estar na casa de Deus. Eu vou fazer tudo o que for necessário para poder descansar, me deitar, descansar fisicamente, descansar espiritualmente. Eu vou aproveitar o dia que Deus me deu para poder ler mais a palavra dEle, para poder estar mais com a minha família. Eu vivo em uma correria todos os dias, mas um dia Deus me deu, onde eu posso parar, sentar, ter uma refeição demorada com a minha família, conversar com eles, contar como Deus tem sido bom para mim, para eles, meditar nas obras de Deus. Um dia que não me faz um escravo. Eu não vivo baseado em uma lista de regras, como os fariseus faziam. Você não pode andar 1000 passos no dia de sábado. Isso é escravidão. Em Cristo nós somos livres, e livres para aceitar presentes que Deus nos deu como o dia de descanso. Paulo aqui não está condenando descansar no dia do Senhor. Ele está dizendo: olha, muitas pessoas acham que estão obedecendo à lei, na verdade são escravos da lei, guardando os calendários litúrgicos, os costumes judaicos, e é isso que os gálatas estavam fazendo. Paulo se preocupa de maneira muito grande com os gálatas, porque eles estavam sendo incoerentes, e eles estavam contradizendo a liberdade do Evangelho, mas não só a liberdade, também contradizendo a própria vida do Evangelho, a vivência do Evangelho, porque Paulo continua, e do versículo 12 em diante, ele vai relembrar aos Gálatas a experiência que o próprio Paulo teve com eles. Paulo começa mostrando primeiro a abrangência e a flexibilidade do Evangelho. Ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo diz: olha, eu, quando estive com vocês, quando estive na região da Galácia, eu me transformei o mais próximo possível de vocês. Eu não trouxe costumes judeus. Paulo era judeu, Paulo era descendente da nação de Israel, mas Paulo não impôs esses costumes, coisas que são tradição, que são gosto, que são parte da cultura, não impôs. Paulo se transformou como um Gálata no meio dos Gálatas. Paulo vai dizer isso lá quando escreve aos Coríntios: eu aprendi a me tornar todas as coisas para todos os homens. O que isso quer dizer? Paulo entende que o Evangelho é útil e cabe em todas as nações e diferentes culturas. Não abrindo mão do Evangelho, do que é essencial, Paulo se tornou como os Gálatas, e ele clama: tornem-se como eu sou. E Paulo aqui está dizendo com relação à liberdade que ele tem em Cristo Jesus, dizendo: olha, não se escravizem aos costumes judaizantes, tornem-se livres como eu sou, assim como eu me tornei parecido com vocês quando estive no meio de vocês. E Paulo diz: olha, vocês não me ofenderam em nada. Além disso, lembra que eu preguei o Evangelho, Paulo vai continuar, por causa de uma enfermidade física. Uma enfermidade foi a oportunidade para que eu pregasse no meio de vocês. E essa pregação foi recebida por vocês. E vocês receberam a mim. E fizeram algo maravilhoso. Vocês vivenciaram o Evangelho. Paulo vai mostrar como os Gálatas receberam o próprio Paulo e o Evangelho com honra, com dignidade. Paulo diz: olha, vocês me receberam como um anjo, como o próprio Cristo.
Vocês não deixaram que a enfermidade, que era uma tentação para eu ser rejeitado, fosse pedra de tropeço. Vocês não permitiram que algo que me faria desprezível nos separasse. Pelo contrário, vocês, se pudesse, se fosse necessário, arrancariam o próprio olho para me dar. Existe uma certa discussão no que Paulo está querendo dizer aqui. A verdade é que nós não podemos afirmar, baseado na revelação que nós temos, qual era a enfermidade de Paulo. Nós sabemos que ele tinha uma enfermidade. Provavelmente aqui ele está mencionando o espinho na carne, que ele fala em outros textos. Mas qual é esse espinho? Qual é essa enfermidade? Nós não sabemos. Muitos vão dizer que era alguma doença relacionada ao olho, e talvez alguma doença que fosse feia de se olhar, desprezível, algo que fizesse as pessoas virar o rosto e não querer se aproximar. Mas a verdade é que não podemos afirmar que é exatamente isso. Paulo aqui vai falar sobre o olho dos Gálatas, arrancando o olho para dar a ele, mas essa era uma expressão muito comum naquela época. O olho era visto como o bem mais precioso. Paulo está usando uma hipérbole, um exagero aqui nesse texto, dizendo: olha, vocês dariam tudo sacrificialmente por mim, até o que vocês têm de mais valioso, que é o próprio olho. Ou seja, talvez a enfermidade era algo no olho de Paulo, talvez não era, não podemos afirmar, mas a verdade é, Paulo tinha uma enfermidade, humanamente isso o tornava desprezível, os Gálatas não permitiram que isso fosse empecilho e receberam a Paulo com honra, dignidade, receberam o Evangelho, foram então convertidos e transformados pelo maravilhoso poder do Evangelho em Cristo Jesus. Mas agora, por causa da influência judaizante, estavam tratando Paulo como inimigos. Aderir, confiar nas obras da lei, contraria a vivência do Evangelho. Paulo está dizendo: o que nós vivemos, a experiência que nós tivemos, está sendo totalmente contrariada, totalmente desperdiçada. Além disso, vocês, pelo Evangelho, não aderiram a costumes humanos. Prova disso, vocês não me desprezaram, quando toda a sociedade me desprezaria. Vocês me receberam com honra. Ou seja, o Evangelho da liberdade é o Evangelho também que não nos permite ser padronizados por costumes humanos, não nos permite dividir pessoas baseado em aparência, nada disso. E os Gálatas não faziam isso. Os Gálatas tinham vivido o Evangelho, mas agora estavam desprezando a Paulo. Estavam permitindo que a experiência, a vivência deles fosse contrariada. Paulo continua mostrando que confiar nas obras da lei contraria a liberdade, contraria a vivência e contraria a finalidade do Evangelho. Porque, olha só, os Gálatas, que antes não aderiam a padrões humanos, receberam Paulo com amor, com honra, agora estavam aderindo aos costumes judaizantes e estavam se transformando mais parecidos com os judaizantes. Estavam vivendo uma experiência que não era a experiência deles, mas aderindo a padrões impostos. Os judaizantes queriam que eles se tornassem israelitas para depois se tornassem cristãos. Paulo está dizendo: não façam isso. O Evangelho, ele é o Evangelho da liberdade e o Evangelho que tem a finalidade de nos transformar em Cristo. Paulo termina essa sessão mostrando a sua perplexidade, porque, olha, vocês agora me tratam como inimigos, porque eu falei a verdade, e vocês estão se deixando levar por falsos mestres, que estão bajulando a vocês, que vos obsequiam, como Paulo vão dizer, bajulam e tentam agradar, mas essas pessoas não querem o Evangelho crescendo em vocês, não querem o que o Evangelho quer, a finalidade do Evangelho, eles querem fazer vocês parecidos com eles, eles querem dividir a igreja. Ao invés de fazer discípulos para Cristo, eles fazem discípulos para si mesmo. Confiar nas obras da lei contraria a liberdade, a vivência e a finalidade do Evangelho. Qual é a finalidade do Evangelho, então?
nos tornarmos como Cristo. Paulo vai dizer de forma explícita no versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo achou que tinha sofrido já as dores do parto, que o parto já tinha se encerrado e Cristo tinha se formado neles. Mas aparentemente isso não é verdade. E Paulo, mais uma vez, usando a ilustração de uma mãe dando à luz, diz, sofro as dores, até Cristo ser formado em vocês. O resumo de tudo isso é que os judaizantes queriam fazer dos Gálatas parecidos com eles, enquanto Paulo, que esteve com eles, que pregou o Evangelho, queria fazê-los parecidos com Cristo. E essa é a maneira em que nós vivemos, em que nós cumprimos com a finalidade do Evangelho, sermos parecidos com Jesus Cristo. Termos Cristo formado em nós. Esse é o objetivo do Evangelho em nossas vidas, para a glória de Deus, sermos mais como Cristo Jesus. Essa, irmãos, é uma diferença que existe até os dias de hoje. Você quer saber se os mestres que estão ensinando, que estão atraindo multidões de seguidores, se são pessoas que realmente pregam o Evangelho e querem o Evangelho na vida das pessoas, pergunte-se se elas estão formando discípulos para elas mesmas ou discípulos para Cristo. Pergunte-se se o objetivo da pregação que você ouviu é para que as pessoas se tornem mais como Cristo ou se conformem ao padrão daquele que está falando, daquele que está pregando. Fique alerta, fique atento. Grupos, não judaizantes, mas grupos que tentam dividir a igreja estão presentes e estão trabalhando para este fim. Fique alerta, mantenha-se em alerta contra este perigo. Pergunte-se, essa pessoa, esse líder, este pastor, está formando discípulos de Cristo ou discípulos dele mesmo? Se for a segunda opção, não siga, não aceite este ensino, porque a finalidade do Evangelho é nos fazer mais como Cristo. Nós não podemos nos conformar a padrões humanos. Nós somos livres de tudo isso para nos conformar a Cristo. Paulo, lá em Romanos 12, vai dizer, não vos conformei com este século, com este período, não assuma a forma do mundo, vocês foram livres do mundo para assumir a forma de Cristo Jesus, para se parecer com Cristo Jesus. Esta é a finalidade do Evangelho e deve ser este o nosso desejo em tudo que nós fazemos. Em outras palavras, quando você vem para a igreja, você deve vir com humildade e submissão para ter Cristo formado em você. Quando você faz o certo no seu dia a dia, quando você busca obedecer a palavra de Deus, você faz para que Cristo se forme mais e mais em você, para a glória de Deus. Porque Cristo te libertou da escravidão para que você tivesse o próprio Cristo formado em você. Quando você corrige os seus filhos e os ensina o que é certo, o que é errado, quando você dá instruções, não faça isso para se encaixar ao padrão da sociedade, não faça isso para que as pessoas da igreja vejam que você é bom e você é zeloso, seja zeloso para que Cristo se forme em você e em seus filhos. Ensine aos seus filhos o certo e o errado, para que eles possam seguir a Cristo, para que eles possam se tornar mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Não parecidos com você, não parecidos com o que a sociedade diz, com Jesus Cristo. O Evangelho é o Evangelho da liberdade que nós vivemos quando nos conformamos a Jesus Cristo. Qualquer coisa contrária a isso é simplesmente uma tentativa de nos escravizar. Pensamentos dentro da igreja podem nos escravizar, pensamentos humanos podem nos escravizar, mas Cristo nos libertou.
exerça a sua liberdade, viva a sua liberdade em Jesus Cristo. Siga o que a palavra de Deus ensina, porque Cristo te libertou para isso. Não para conquistar nada, mas porque tudo já foi conquistado por você. Guarde os dias de descanso para a glória de Deus, para o seu bem, porque você é livre da influência da sociedade, do consumismo, do capitalismo. Você é livre de um legalismo que diz, faça isso, não faça aquilo. Busque aquilo que vai te dar o descanso e te dar a comunhão com Deus, porque você foi livre para isso. Ensine os seus filhos o caminho certo, para que eles possam entender que são livres em Jesus Cristo. Não precisam se adequar a padrões humanos, religiosos ou seculares, mas se adequar a Jesus Cristo. A sua oração deve ser que você se torne mais e mais como Jesus Cristo. Paulo, neste texto, escreve aos Gálatas, mostrando que eles estavam agindo de maneira completamente incoerente, porque eles confiavam nas obras da lei. E ao confiar nas obras da lei, eles contrariam a liberdade do Evangelho, a vivência do Evangelho e a finalidade do Evangelho. Feche seus olhos, nós vamos orar.